Muito bem, vamos a mais uma aula. Agora veremos os caracteres especiais. Os caracteres especiais são usados para ajudar na pesquisa e filtro de informações dentro do sistema, mas eles também são usados para fazer expressão regulares em scripts e programas do Linux. Bom, para essa aula eu separei alguns caracteres, na verdade os mais comuns, que são o asterisco, que representa todos os caracteres, a interrogação, que representa somente um caractere, um único, né? Os colchetes, que representam uma faixa de caractere, e as chaves, que representam um intervalo de caracteres. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, faz aí um login como aluno. Entra com o usuário aluno e a senha aluno. Na aula passada eu mostrei como você criava diretórios e arquivos, basicamente, no diretório MNT como root. Mas dessa vez nós vamos modificar um pouco. Você vai fazer esse exercício agora com um usuário comum. Então, o usuário comum, inicialmente, ele não tem permissão para gravar no diretório MNT. Então, eu peço que você entre com o seu usuário aluno, né? Confere que ele está dentro do diretório padrão dele, que é o /home/aluno, e aqui dentro você vai criar um diretório chamado de teste. Olha lá, com esse comando, né, que você já aprendeu, e depois você entra nesse diretório também para fazer o teste aqui dentro. Ó. Confere se você ficou como /home/aluno/teste, ok? Porque aqui dentro você tem permissão para gravar sem limitação. Então vamos lá. Por exemplo, na aula passada eu mostrei assim, ó, touch, né? Aí arquivo 1.txt, aí arquivo 2, né, .txt e arquivo 3.txt, não foi? Isso dá um ls e lá estavam os 3 arquivos. Então vou excluir. Então, na aula passada você já até aprendeu o asterisco, que o asterisco significa tudo. Então eu vou excluir tudo aqui dentro desse diretório e olha lá, excluiu. Mas agora eu quero começar a fazer alguns exemplos, criar 100 arquivos. Então nós vamos criar 100 arquivos de 2 extensões, por exemplo, touch, aí você coloca o nome, né, que você vai querer, pode ser qualquer nome, nesse caso arquivo, aí eu coloco de 1, aí primeiro touch, espaço arquivo, chave, 1.100, né, aí fecha a chave, e ponto a extensão que eu quero. A extensão não faz diferença, tá? No Linux não tem essa cobrança de extensão mesmo, mas é bom para você poder entender melhor. Então eu vou criar essa primeira extensão txt, são 100 arquivos, e agora eu vou criar também uma outra extensão chamada de lst, e pensando melhor, vamos criar 300 arquivos. Pronto, então agora eu fiz 300 arquivos, né? Todos eles têm o nome de arquivo, que vão de 1 a 100, mas as extensões são diferentes. Então vamos conferir. Lembre-se do clear, né? Ou Ctrl L para limpar a tela. E aí eu vou dar um ls e lá estão todos os arquivos. Bom, agora é interessante fazer uma listagem para que você possa entender legal. Então, por exemplo, eu queria listar somente os arquivos de 8 a 10, seguindo ali o slide, de 8 a 10, somente da extensão txt. Então vamos ver se isso funciona. Porque se você der só ls, ele mostra tudo, certo? Então eu quero ls, aí arquivo, arquivo de 8 a 10, ou seja, somente esses aqui. Aqui eu esqueci o ponto, ó, ele vai me dar um erro, então agora tá certo. Ó. ls arquivo, abre a chave 8.10, fecha a chave, ponto .txt para poder trazer a extensão como a gente escolheu. Então lá está, ó, ele vai trazer os arquivos de 8 até 10. Né? Vamos listar somente os arquivos da dezena ou da sequência, né, 20. Vamos ver se isso funciona. Olha lá. Eu vou fazer ls, aí arquivo, abre a chave, só que eu quero os arquivos todos da sequência 20, né, da dezena 20. Então eu coloco o número 20, aqui não tem chave, é 2, né? Aí aqui
eu coloco a interrogação, que significa, olha, tudo que vier depois de 2, né? Então vai ser o 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E aí ponto da extensão TXT. Ó. Ok? Olha que legal. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó, coloca aqui ponto asterisco, então ele tem que trazer todos da dezena 20, só que de qualquer extensão, porque eu coloquei o asterisco ali. Né? Tem que tomar cuidado com a questão do ponto, a questão do asterisco, porque eles, igual agora aconteceu, se fizer errado ele realmente vai dar um erro. Vamos continuar. Então eu quero listar agora todos os arquivos de 0 a 9 de qualquer extensão. Vamos ver se isso funciona. Então, só que agora eu vou fazer utilizando o colchete. Então, por exemplo, olha lá, ls arquivo, aí colchete de 0 a 9. Só que a gente não tem o arquivo 0, né? Arquivo 0, então vai mostrar de 1 até 9. Aí, ponto, e qualquer extensão, que tem que ser três letras. E olha lá, ele traz de todas as extensões mesmo, só que de 1 a 9 somente, né? Porque eu não tenho 0. Agora vamos ver. Ou todos os arquivos de 10 a 50 de qualquer extensão, só que terminando somente com a letra T, porque eu tenho um exe, né? Vamos ver se ele atende. Olha lá, então, tudo que vier depois do número, né? Só que terminando com T. E olha aí que legal, ele trouxe todos. Vamos fazer outros exemplos, por exemplo. Se eu quisesse, então, todos os arquivos de número 100 de qualquer extensão. Então, vamos fazer de novo, arquivo, só que agora eu coloco 100, né? Aí ponto, e qualquer extensão novamente. Ó. Então, ele vai trazer só 3, porque eu só tenho 3 arquivos, cada um com o número 100. Você também pode fazer assim, ó, com a chave, né? Delimitando, ó, de 100 até 100 mesmo normal, fechou, e ponto qualquer extensão, que ele vai trazer o mesmo resultado. Também pode trazer com arquivos de qualquer nome, qualquer extensão de número 100, né? Então, de qualquer nome eu teria que criar outro. Então, vamos ver aqui, ó, touch, vou criar aqui a planilha, né? Planilha número 100, tá vendo? Ó, aí XLS, criei um novo arquivo, tá? Que é diferente dos que eu tinha criado antes. Aí documento 100.doc. Então, eles estão misturados, né, com os outros, né? Então, como é que eu faço para listar? Olha lá. Então, faria assim, ó, eu quero todos os arquivos de qualquer nome, tá vendo? Asterisco significa tudo, né, que vem aqui nesse inicialmente, né? Que tem o número 100 e que termine com qualquer extensão. Olha lá. Então, ele trouxe o arquivo 100 exe, o arquivo 100 lst, o arquivo 100.txt, mas trouxe também a planilha e o documento, ok? Então, é bem interessante isso. Vamos para mais exemplos. Porque nós também podemos usar os caracteres especiais para outros comandos. Então, vou fazer um teste aqui. Ó. Vou criar um diretório chamado de backup. Tá? E vou copiar somente os arquivos da dezena 40, tá? E de extensão txt para dentro de backup. Então, olha lá, arquivo, né? 4, porque eu quero a extensão, qualquer caractere que esteja depois de 4, ponto, a extensão que eu quero para dentro de backup. E olha aí, o que ele vai fazer? Na verdade, ele vai fazer uma cópia, né? Então, tem que olhar dentro do diretório backup. Outro exemplo é remover todos os arquivos que iniciem e terminem, que iniciem com A, na verdade, e terminem com O no seu nome, né? Mas da sequência de 40 até 45 e de qualquer extensão. Estou seguindo aqui o exemplo do slide. Então, por exemplo, eu quero remover todos os arquivos, né?
da sequência 40. Nós acabamos de fazer, ó. Antes eu vou listar, melhor assim, ó. Vou listar primeiro, né? Todos os arquivos da dezena aí 40, ó. Então vou colocar de 40 até 50 de qualquer extensão, certo? Então ele tem esses arquivos aí. E agora eu quero remover para testar, ó. Vou dizer para ele, olha, tudo que comece com A, termine com O, e que vai de 40 para seguir o slide até 45, mas de qualquer extensão, tá? E aqui eu dei até uma modificadinha, ó, qualquer extensão, com a interrogação e o asterisco também. Então vamos ver se isso acontece mesmo. Olha aí, ele não reclamou, então significa que funcionou. Então eu vou testar agora se esses arquivos existem. Olha lá, ó. Eu removi de 40 a 45, então na hora de listar preciso colocar o mesmo, né? Olha lá, ele não acha, né? Isso é um erro, ele está dizendo, o diretório não foi encontrado realmente. Mas e se eu procurasse ele, já que eu excluí o 45, de 40 a 45, vamos ver se ele acharia o de 46 até o 50, então agora, ó. Olha lá, então ele encontrou, né? Vou fazer outro exemplo agora, mais um. Vou criar com touch arquivos que comecem com um B somente, ó, de 1 a 100, só que da extensão XE. Então agora eu tenho mais 100 arquivos, só que só tem o nome de B, né? E vou criar um diretório chamado de executáveis. Né? E agora eu quero mover todos os arquivos que comecem com B e terminem com E, né, para dentro desse diretório executáveis. Vamos ver. Então é MV, aí tudo que começa com B, aí asterisco depois de B, qualquer coisa que venha depois de B e que termine com E. E para onde? Para dentro do diretório executáveis. E agora você pode conferir dando um ls dentro do diretório executável. Eu poderia tentar dar um ls aqui, ó, e dizer assim, olha, eu quero ver tudo que inicie com B, termine com E. Então ele não vai encontrar porque não tem aqui dentro. Agora se eu fizer isso dentro do diretório executáveis, aí ele mostra todos os arquivos que eu movi. Não é legal? Então é isso. Até a próxima aula, pessoal, que nós vamos trabalhar com criar apelidos para os comandos. Então faça os testes aí no seu diretório, né? Crie um diretório, como eu disse para você, crie um diretório separado, para você testar com segurança e faça os seus testes. Siga os exemplos aqui da apostila, ou melhor, do slide, e faça os seus testes. E qualquer coisa, vamos conversando que eu vou te dando mais exemplos e vou ajudando você a aprender, ok? Então, até a próxima aula. Agradecemos por assistir. Se você gostou desta aula, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Acesse nosso site aprendertiagora.com.br. Até a próxima aula.